Saúdo meus queridos irmãos com a paz do Senhor, amém? Queridos irmãos, nesta noite de hoje eu quero estar lendo um texto que se encontra lá em João, nos capítulos 9, dos versos 13 a 34. Os fariseus interrogam o cego. Levaram, pois, os fariseus que Dante fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por suas vezes, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou-lhe lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem? Interrogai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não entendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Queridos irmãos, este é um texto muito importante, a qual eu quero trazer nesta noite, neste dia de hoje, e no contexto que está acontecendo no mundo atual. A cegueira das pessoas. Meus irmãos, Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz verdadeira deste mundo. E neste texto aqui, um dos milagres, Cristo, o livro de João relata um dos milagres que Cristo fez, e esse relato deste milagre é um relato sobre um jovem, um homem que estava cego. E Cristo passando por ele sentado ali, porque normalmente aqueles que eram cegos na cultura, antigamente, na cultura judaica, eles tinham costumes de ficar pedindo esmolas, por causa de suas debilidades físicas, eles ficavam pedindo ajudas de pessoas para que eles pudessem se manter e até mesmo ajudar em casa ou para ele mesmo. Enfim, vivia uma vida de dependência de alguém, uma vida de miserável mesmo. E Jesus passando ali,
Este homem provavelmente estava ali pedindo esmolas. Os discípulos perguntam: Mestre, e por que ele está nessa situação de cegueira? Por que este homem é cego? Por acaso ele é assim por causa do pecado dele? Por acaso ele é assim por causa do pecado de teus pais? E Jesus, maravilhosamente, ele demonstra e ele fala sobre a graça do Senhor. E ele fala que nem tanto o pecado do pai deles, e nem tanto por causa do pecado dele, mas ele está naquela situação porque Deus quer manifestar a sua graça, o seu poder. Então, meus irmãos, o texto anterior mostra Cristo agindo, mostrando o seu poder, mostrando a glória, a graça de Deus sobre um homem que estava em um estado de miserável, um homem de um estado totalmente humilhante, um homem com um problema físico, um homem que não enxergava. E por que eu estou falando? Por que eu falei que a cegueira do mundo? Meus irmãos, muitas das vezes nós achamos que as pessoas, elas talvez contraiam uma desgraça em suas vidas, talvez tenha aquele ditado, filho de peixinho, peixinho é, ou fala, ele é assim por causa dos pecados da mãe, porque a mãe foi muito mal, e hoje ele é assim por causa da maldade da mãe, não sei o que tem. Mas irmãos, isso é um mito, isso é que não existe, a Bíblia não menciona isso. A Bíblia, pelo contrário, ela menciona que todos nós somos maus e pecadores, e todos nós somos débeis, somos maus perante Deus. E as nossas debilidades físicas não é por motivo de nossos pecados cotidianos, mas sim por causa do nosso pecado original. Quando nós pecamos, por causa do pecado de Adão, nós caímos de um estado de desgraça tal. E o que acontece? Nós saímos de um estado de glória e caímos no estado de sofrimento. Então, esse estado de sofrimento que nós caímos foi por causa do nosso pecado original. Então, não tem nada a ver por causa do pecado da mãe ou por causa do pecado dele. Ele nasceu assim porque a nossa natureza agora se tornou corrompida pelo mal. Então, é uma situação que o mal está no mundo. Nós vivemos em um contexto do mal, e por isso muitas das vezes nós não entendemos o porquê que existem algumas coisas difíceis de entender. Por que algumas pessoas nascem com síndrome de Down? Por que algumas pessoas nascem com não consegue andar, não consegue falar, não consegue ouvir, não consegue enxergar? Algumas pessoas não conseguem nascem totalmente dependentes vivem as suas vidas na cama, dependendo dos pais ou de pessoas para ajudarem. Por que isso acontece? Isso não tem nada a ver pelo pecado que o pai cometeu ou por causa de algum pecado que ele cometeu, mas sim é por causa da nossa natureza caída. Nós saímos de um estado de glória e caímos em um estado de desgraça. Mas Jesus fala que este estado que ele está hoje de cegueira física é porque Deus tem um propósito para isso. Meu irmão, entenda, eu sei que possa parecer um pouco estranho, possa parecer um pouco difícil de você querer entender isso, mas entenda, toda pessoa que nasce cega, ou toda pessoa que ela tem uma situação de dificuldade, que ela nasce com uma dificuldade, isso daí é Deus querendo mostrar o seu poder na vida dela. Então, o Senhor Jesus cura este homem começa a enxergar, e ele sai ali, no meio da sociedade, e algumas pessoas começam a questionar, não é aquele rapaz que tal,
pegava esmola, era cego, outros, não é não, mas parece. Eles começam a questionar e eles perguntam, quem és tu? O que aconteceu com você? Aí ele fala do milagre que ocorreu com ele e eles perguntam, quem é que fez isso com você? E ele fala, Jesus, o Cristo. Ele anuncia que foi Jesus, um homem chamado Jesus. E eles perguntaram, cadê ele? Aonde ele está? E ele fala, não sei. Meus irmãos, ele só tinha ouvido a voz do Senhor, mas porém, ele não tinha visto o Senhor, mas ele já tinha visto a voz do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, que para acontecer um milagre na tua vida, para acontecer uma bênção na tua vida, para ocorrer algo em tua vida, você precisa de ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor. E de fato, este homem ouviu a voz do Senhor, mas ele não sabia onde Jesus estava. E esse é o maior problema da igreja hoje, é o maior problema das pessoas. O que tem pessoas recebendo milagres, mas não sabem onde Jesus está. Quem é Jesus? Como ele é? Meus irmãos, você pode fazer um desafio, eu posso fazer um desafio com você. Vai lá e pergunta para todas essas igrejas aí, para muitas pessoas, e dê uma análise cotidiana. Quem é Jesus? Como ele é? E você fala, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus fez um milagre na minha vida, mas aonde ele está? Ele está no céu, mas eles têm respostas que aparecem que eles não sabem, respostas tão insignificantes como este homem. Este homem falou assim, ele saiu ali enxergando como um louco e cadê Jesus? Ele não deu glórias ao Senhor naquele momento, mas porém ele confessou que Jesus foi quem fez isso, mas ele não conseguiu explicar quem Jesus fez. Pessoal, muitas das vezes há milagres que Deus faz em nossas vidas como uma manifestação, como um ato de levar você para o arrependimento. Meu irmão, preste atenção, o milagre por si só não é somente milagre. O milagre, ele tem o intuito de levar você para dar glórias, para mostrar uma manifestação da graça do Senhor. Então, se você por acaso tinha uma enfermidade, ou por acaso você teve alguma dificuldade na vida e Cristo fez um milagre na tua vida, é porque Cristo quer lhe mostrar que tem algo muito maior para te fazer. O milagre físico é momentâneo, porque amanhã ou depois você pode contrair uma outra dificuldade, uma outra doença. Por quê? Vamos voltar lá atrás, porque nós estamos em um mundo caído, vivemos em um mundo cheio de aflições, cheio de dificuldades, cheio do quê? De dores. Então você percebe que você pode perceber na sua vida, você já caiu, já machucou, já ralou, talvez quebrou o braço, quebrou a perna, bateu a cabeça, já viu gente, então alguém ficando com AVC, alguém ficando com câncer. Então você pode ser curado de dezenas e dezenas coisas, mas Cristo quer fazer um milagre maior do que esse. E isso foi uma manifestação do poder daquilo que Ele pode fazer com você. Então vamos entrar, essa foi uma introdução daquilo que eu queria fazer. Agora eu quero apontar para algo muito mais além. Normalmente, meus irmãos, uma pessoa que recebe um milagre, as pessoas vão interrogá-las. As pessoas vão procurar elas. As pessoas vão interrogar. Os inimigos da obra de Cristo, os inimigos da cruz de Cristo vão te atacar, vão ignorar você, vão querer diminuir a obra que Cristo está fazendo em tua vida, e eles vão querer te desanimar para você ter um encontro genuíno com o Senhor. Lembre-se que o milagre, ele não é apenas um milagre. O milagre, ele é uma manifestação da graça de Deus, levando você para receber um milagre maior, para receber a glória eterna de Deus, que é a salvação.
Então, tem pessoas que quando você recebe algum ato de misericórdia de Deus, um ato Deus, o diabo ele vem. Os inimigos da cruz de Cristo vêm tentar lhe sufocar, tentar lhe tirar do caminho da salvação eterna. Por exemplo, nós entramos no verso 13 ao verso 34 e vemos que qual que é os principais inimigos de Jesus? Os fariseus. Os fariseus, eles tinham neles que eles eram doutores da lei e que eles tinham domínio da palavra de Deus. Eles eram expert da palavra de Deus. Eles eram os mais praticantes fiéis da palavra de Deus. E não havia mais ninguém, não havia que estava acima deles em conhecimento, porque eles eram fiéis de tal maneira que ninguém parecia com eles. Eles queriam ser tão assim, mas tão santos, mas isso não era para promover a glória de Deus, não era para promover a comunhão com Deus, mas sim para promover a glória deles próprios. Os fariseus, eles tinham o intuito de promover a sua própria glória para os homens, mostrando para os homens que eles estavam acima deles, com seus rituais, com suas coisas. Enfim, e eles eram os principais inimigos de Cristo, inimigos do Senhor. E eles aqui chegam diante deste homem e começam a fazer a interrogação ao Senhor, a este homem. E começa a fazer perguntas, como ele havia abrido os olhos, e começa a perguntar, e ele fala que foi Jesus. Olha lá, e abrindo os olhos, então os fariseus, ele fala, então levaram para os fariseus que dentre deles fora cego, e era sábado em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, por suas vezes, lhe perguntaram, como chegar a ver? O que lhes respondeu? Aplicou o lodo aos meus olhos e lavei-me, estou vendo. Então o que acontece? Ele fala como Jesus aplicou, como Jesus o curou. Jesus, o que acontece? Meus irmãos, Jesus foi, pegou o lodo, cuspiu. Meu irmão, isso pode até parecer um pouco higiênico, mas Jesus cuspiu no lodo, pegou aquele lodo e passou nos olhos. Meus irmãos, eles não viram aquilo ali como algo sobrenatural. Os fariseus viram aquilo como um ato medicinal. Os fariseus, eles entenderam que Jesus estava fazendo algo, curando alguém, curando um homem medicinalmente, pegando aquele lodo e colocando aquele lodo no olho daquele homem, e através daquele lodo este homem foi curado. O que ele quis dizer? O que Jesus estava fazendo? Jesus curou alguém. Por quê? Pelo quê? Por aquele lodo. Então eles entenderam que Jesus estava trabalhando como médico. Meus irmãos, e além disso mais, havia uma lei que aos sábados os judeus eles não poderiam trabalhar, eles somente ficavam adorando ao Senhor. Era um dia sabático, um dia que eles tiravam somente para adorar ao Senhor, e não podia se trabalhar. Meus irmãos, o que acontece? Eles falaram, pronto, este homem, ele descumpriu a lei, ele trabalhou, ele curou um homem no pleno sábado. Como pode este homem ter feito isso? O que acontece? Começou o questionamento, começou novamente a questionar a soberania do Senhor Jesus. Começou novamente a questionar que se Jesus era de fato o Filho de Deus, se Jesus de fato era Deus. Então, por quê? Porque ele estava descumprindo a lei, a própria lei de Deus, a lei de Moisés. O que acontece? Continua o texto. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, porque não aguarda o sábado. Você viu? Então, não é como que esse homem pode dizer que é Deus, sendo que ele não guarda o próprio sábado?
Sendo que ele está trabalhando, ele está até mesmo curando. Ele não pode fazer isso. Ele está descumprindo a lei. Então, assim, pronto. E o texto continua. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Aí teve uma outra ala que disse assim: fariseus, mas como que pode um homem fazer tamanha maravilha dessa? Se ele é um pecador, se ele de fato não está cumprindo a lei, então como que ele consegue fazer tais coisas? Não tem sentido o que você está falando. Tem alguma de errado. Ou é ele, ou é vocês, ou é ele. Alguém está errado. Meus irmãos, aí está o fim da questão. Meus irmãos, por que o mundo está cego? Por quê? Nós, os cristãos, levamos a verdadeira palavra do Senhor. Levamos o Evangelho para as pessoas. E quando nós chegamos para as pessoas que não creem em Cristo, falamos do amor dele. Falamos que as pessoas elas estão em pecados e que elas carecem da graça do Senhor e que se elas não crerem no Senhor Jesus, elas vão para o inferno. E nós começamos a pregar, a anunciar Cristo como Senhor e Salvador e que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Senhor e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e aquele que vê Ele vê ao Pai, e aquele que vê o Pai vê Ele. E nós começamos a anunciar, a pregar, e o que acontece? Algumas pessoas se convertem, algumas pessoas creem, mas porém existem outras pessoas, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, os nossos inimigos, começam o quê? A mesma coisa. Como pode? O quê? Um assassino? Meus irmãos, presta atenção. Como pode Deus salvar Saulo? Rapaz, aquele homem, como que eu não posso crer num Deus desse não? Ele salvar Saulo, um homem que matou dezenas e centenas e centenas de homens. Um homem mau daquele lá, um assassino, matou. Não. Eu não posso crer num homem desse. Então aí começa, tudo bem, mas aí começa a questionar. Tudo bem, Deus criou os céus, a terra, os animais. Como que Deus criou os dinossauros? E aí? Então eles começam a questionar, começam a colocar dúvidas, começam a querer diminuir a pregação do Evangelho. Começa a querer diminuir a graça do Senhor. Começa a diminuir com dúvidas ou começa a querer colocar coisas que acham eles que estão acima do Senhor e querem diminuir a santidade de Deus. Então, o que acontece? Por isso que o mundo está cego, a cegueira deste mundo. Meus irmãos, o Senhor é a luz deste mundo e somente Cristo, a palavra de Deus, é capaz de dar luz, fazer com que esses homens enxergam novamente. Meu irmão, você pode enxergar, você pode dizer que vê, mas você não está vendo, você está cego. Se você ainda não creu em Cristo, se você ainda não confessou seus pecados diante de Deus, se você ainda não mudou de vida, se você ainda vive como um homem mau, e diz que crê em Jesus, crê em Deus, mas vive de uma maneira totalmente depravada, então você ainda continua cego e você é inimigo da cruz de Cristo. Meus irmãos, esses homens, se nós vamos ver agora, que eles tinham uma fé, que eles tinham uma religiosidade, mas eram cegos, não tinham Cristo na vida deles. Pelo contrário, eram os inimigos de Cristo. Vamos ler. Porque não guarda os sábados, e como pode, nós vimos
Vocês começaram a discutir entre eles. Eles acreditam em Jesus e os outros não acreditam, são inimigos. 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que abriu os olhos, e o rapaz não, que ele é profeta. Meus irmãos, um dos ofícios do Senhor Jesus, ele é profeta, sacerdote e rei. E aqui este homem professa que Jesus ele é profeta. Ele fala, não, ele é profeta. Este homem é como Elias. Este homem é como Daniel. Este homem é como Oséias. Este homem é como João Batista. Este homem é incrível. Ele é um profeta. Ele é um profeta de Deus. E ele defende e fala assim, ele é um profeta. Meus irmãos, novamente, toda vez que você receber um milagre do Senhor, para aqueles que não creem em Cristo, para aqueles que não tiveram um encontro com Cristo ainda, se você por acaso tiver um milagre em sua vida, na sua família, na sua própria vida, na sua própria vida mesmo, tudo isso aponta para a misericórdia e graça do Senhor na sua vida. Mas este milagre é Deus movendo o seu coração para enxergar o milagre que estará além daquilo que Ele vai fazer. Isso é o manifestar do poder de Deus, daquilo que Ele vai fazer daqui para frente. Porém, vem os inimigos de Cristo, querendo fazer você desistir disso. Meus irmãos, quantas vezes você já foi ou você já viu pessoas que pediram para você orar, para você confessar, ou até mesmo você, sem antes de crer em Cristo, ou até mesmo você crendo em Cristo, você que já crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, e muitas pessoas que você fala, foi Jesus que me curou. Muitas pessoas falam, Jesus? Mas é Jesus mesmo? Sei não, hein? Ou, é mais um milagre aí, que debocham do seu testemunho, que tentam fazer você desistir, que tenta você desacreditar, tentou fazer você desacreditar você em crer que quem realizou esse tal milagre físico foi Cristo. Quantas vezes você já viu isso? Que Deus manda os inimigos para fazer, o diabo manda os inimigos para fazer isso, para fazer você desistir daquilo que Deus quer fazer muito maior daquele milagre físico. Quantas vezes? E isso acontece, meu irmão. Os inimigos vêm tentar nos sufocar, tentar fazer a gente desacreditar da graça e misericórdia do Senhor. E aqui que acontece? E vai muito além ainda. E vai muito além. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas nós não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ponto. Vamos voltar, quem já presenciou um milagre na sua vida e que quando você anunciou para sua família, e que algumas pessoas viram o milagre, estiveram ao teu lado, viu um milagre acontecer, um milagre sobrenatural, algo incrível acontecendo, e que você não, foi Cristo mesmo que fez isso, foi Deus que fez isso, foi Cristo.
Aí chego assim, porque primeiro vai em você, aí depois vai nos outros. Aí chega assim, aqueles que viram, que testemunharam ocularmente, que viram, presenciaram o milagre na tua vida, chega assim e fala assim, chega para ele, porque tenta atacar você, aí você foi fiel. Não, Cristo é profeta. Não, foi Jesus. Foi Jesus que fez isso na minha vida. Foi Cristo que fez isso na minha vida. Eu tive um encontro com Ele. Ele se mostrou ser gracioso comigo. Aí as pessoas ficam impactadas, né? Ficam felizes. Mas quando chegam os inimigos da cruz, o que eles fazem? Ele pergunta: "Esse daí é seu irmão?" "É meu irmão." "Esse daí é seu cunhado?" "É meu cunhado." "Esse daí é seu filho?" "É meu filho." "Esse daí é sua esposa?" "É minha esposa." "Esse daí é sua esposa?" "É seu pai?" "É meu pai." "É seu irmão?" "É meu irmão." Aí o que ele faz? Deus curou ele. Aí o que acontece? Tem pessoas que viram o milagre de Deus, mas têm vergonha. Meu irmão, isso é coisa triste, é sofrida. Mas há pessoas que vão ver, e você será de testemunho da... Meus irmãos, Deus vai usar a sua vida para manifestar o poder para algumas pessoas, e algumas pessoas vão ver o poder de Deus. Não só você vai ser o instrumento e verá o poder de Deus, mas outras pessoas vão ver o poder de Deus sendo usado na sua vida, e algumas pessoas vão ter o quê? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Não, mas ele está falando que foi Jesus. Então, pergunta para ele, sabe? Eu não sei. Sabe por quê? Com medo. Com medo de ser rejeitada por algumas pessoas. Meus irmãos, este homem aqui, ele já havia começado a sofrer a rejeição pela sociedade. Ele já era rejeitado pela sociedade, mas essa rejeição começou a ser muito maior depois disso. Ele era um homem que era rejeitado pela sociedade, e que porém esse homem que era rejeitado, que estava no escanteio, ninguém queria nada com ele era um homem humilhado, desprezado. Ele havia se destacado, ele havia um brilho na vida dele, uma alegria na vida dele, que as pessoas estavam incomodadas com aquilo. Como que um homem miserável, desprezado, agora está alegre? As pessoas sabe o que acontece? As pessoas ficam revoltadas com a alegria da salvação que há em você. Meus irmãos, todo cristão, quando ele crê, ou quando ele está no processo da sua salvação, ele tem uma alegria na vida dele que é uma coisa que não tem explicação, meu irmão. Meu irmão, lembra da sua alegria quando você nasceu de novo. Meu irmão, é uma alegria que isso começa a contagiar tantas pessoas, que algumas pessoas vão dizer: que é isso, rapaz? Quem é aquele homem ali? É ele? E as pessoas que viram a sua mudança, e que sabem que aquela mudança foi gerada por Jesus, falam assim: então, tem que conversar com ele, ver com ele, é melhor ver com ele, eu não sei disso não, sabe? Por quê? Porque, meu irmão, crer em Cristo é a renúncia de tudo isso que você vê neste mundo: drogas, prostituição, bebidas, mulheres, fornicação, adultério, divórcio, tudo que este mundo lhe oferece, raves, baladas, tudo que este mundo oferece, essas orgias, tudo isso que o mundo te oferece. Quando você fala que crê em Cristo, é uma marca tão forte, tão poderosa, que se você falar que você viu e presenciou, as pessoas falam assim: então você também crê nele? Porque você presenciou. Então você está crendo também que foi Jesus. Então você crê em Jesus também? Não, aí as pessoas: não, sim, eu tenho minha fé, eu creio em Deus.
mas Jesus não. Ou eu creio em Jesus, entendeu? Não, foi Jesus, entendeu? Meu irmão, as pessoas não acreditam na obra de Cristo. Elas ficam com vergonha, com medo de não ser aceitas pela sociedade. Porque quando você confessa que foi Cristo que fez uma obra em sua vida, opa, então esse homem é um cristão. E se essas pessoas que viram testemunharem que foi Cristo, e testemunhar a mesma alegria, e falar assim, não, foi Jesus, eu vi. O que acontece? Vai acontecer nesse texto aqui em cima, que os homens falaram para os fariseus, como pode ele ser pecador e fazer tais milagres? É impossível, este homem é de Deus. Esses homens defenderam e viram. E o que acontece? Eles não tiveram vergonha, eles viram a maravilhosa graça do Senhor agindo na vida daquele homem cego. Mas o que acontece? Há pessoas que têm vergonha da sociedade, têm vergonha de dizer que realmente viu Jesus, que realmente ele creu em Jesus. Meu irmão, para você que não é cristão, que não crê em Jesus, eu quero lhe dizer, o dia que Cristo manifestar o teu amor, que hoje, eu creio que agora, por meio desta palavra, por meio da tua palavra, Cristo está manifestando um milagre em tua vida. Você pode ter certeza. As pessoas mais próximas de você, sabe quem? O teu pai e tua mãe. Se eles não forem, se eles não tiverem essa alegria da salvação, eles vão te colocarem na linha de fogo. E eu não tenho nada a ver com isso não. É ele responde por ele. Eu não sei nada disso. Entendeu? Eles não entenderão, eles não abraçarão a causa da fé como você. E isso vai ser uma coisa muito dolorosa. Até os teus pais te abandonarão por causa que você sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Uma manifestação do poder da salvação de Cristo em sua vida. As pessoas têm repúdio da manifestação verdadeira do amor de Deus. Quando é um milagre verdadeiro, as pessoas têm repúdio, meus irmãos, da graça de Deus. Vamos continuando. E continuaram. Sabe por quê? Enfim, vamos continuando a mensagem. E 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que foi cego e disseram: dá glória a Deus. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. O que ele está querendo dizer? Vamos dar um exemplo. Joãozinho, você está dizendo que você foi curado por alguém que chegou e orou por você? Você está falando que o Leonardo orou pela tua vida e você foi curado, e agora ele falou que Cristo curou você, e que ele disse que agora ele vai curar a tua alma, para você, que isso foi só uma manifestação da graça e do poder de Deus, que porém agora ele quer curar e mudar a tua vida. Você está querendo dizer que o Leonardo te falou isso? O Leonardo? Não é possível. O Leonardo? Você está maluco? Esse Leonardo, ele cometeu tantas coisas erradas, ele foi isso, ele foi aquilo, você tá não creio. Saia disso daí, foge disso daí. Este homem é um pecador, este homem é um mau, este homem não é digno de estar. Você tá ficando, isso é do demônio, rapaz, para com isso. Meu irmão, o verdadeiro milagre, a pessoa que quando ora por alguém, ela nunca se exalta a si mesma, a glória nunca é dela,
O verdadeiro milagre, a glória é totalmente para Cristo. E todo aquele que recebe tal milagre, a glória também nunca é dele. A glória totalmente é de Cristo, é do Senhor, é de Deus. Meus irmãos, este homem novamente fala assim, os fariseus chegam aqui e falam assim, para, os seus pais já te abandonaram, rapaz, que isso, nem os seus pais estão dando crédito nele, seus pais já te abandonaram, estão te jogando você na fogueira, para com isso. Que não, esse homem é pecador, esse homem é do demônio, isso daí, meu filho. Ainda bem que você está enxergando, mas isso não foi de Deus, não, foi do demônio. Porque esse homem fez isso no sábado, depois de ter feito no segundo. Por que ele fez no sábado? Não, isso é do demônio. Aí, meu irmão, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, quando ele tem certeza da sua salvação e tem certeza que é Cristo falando com ele, ele fala assim, ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Meu irmão, o verdadeiro que fala assim, meu querido, eu não sei se ele é pecador, uma coisa eu sei, eu vejo. E que se você ou não concorde, foi por meio de Cristo, foi por meio da pregação do Leonardo mostrando Cristo na minha vida, que eu conheci ele, e que se ele, o Leonardo, é pecador e foi mal, eu não sei, mas eu só sei que ele falou de Cristo, e Cristo me salvou e curou-me, posso ver agora. Irmão, outra defesa da sua fé. Meu irmão, nós devemos defender Cristo com todas as nossas vidas. E eles continuam perguntando, eles continuam dizendo, e até que eles falam, este homem segue e fala assim, por que vocês ficam perguntando isso? Por acaso vocês também querem ser discípulos deles? E aí o que acontece? É naquela perguntinha que eu falei, aquela X de que, aquela ponto de interrogação que eu falei. Então, injuriar, aqui sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Responderam-lhes o homem, nisto é de estranhar, vós não sabais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Eles quis dizer assim, eles falam assim, vocês dizem que vocês são de Moisés. Tá, mas é de estranhar isso, porque como vocês dizem que são de Moisés, mas não conhecem este homem, e não sabem das maravilhas que ele tem feito. Ele abriu os meus olhos, não foi Moisés que abriu os meus olhos, foi Cristo que abriu os meus olhos. Moisés por acaso abriu os teus olhos? O que é isso? Ei, espírita, por acaso Chico Xavier abriu seus olhos? Ei, budista, por acaso Buda abriu os teus olhos? Ei, testemunho de Jeová, por acaso o seu líder religioso aí abriu os teus olhos? Mamon, ei, Mamon não, maçons, ei, Universal, por acaso Edir Macedo tem abrido os teus olhos? Não. Moisés também não havia abrido os olhos deles. Porque sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Meus irmãos, eu assim, tudo bem. Você está dizendo que ele é pecador? Tudo bem. Mas sabemos bem que Deus não atende a pecadores, homens que estão em pecados. Deus atende a homens que estão praticando a sua vontade. E Deus atende. Então este homem
rogou ao Pai, rogou a Deus, e Deus o atendeu. Como eu posso dizer que este homem é pecador? Como eu posso dizer que este homem não é Cristo? Porque se Deus atendeu e ele clamou e Deus atendeu, nós sabemos bem que nenhum pecador pode fazer tais coisas. E ele rogou ao Pai. E ele é profeta. E ele é mestre. Como eu vou dizer que ele não é o Cristo? Eu sou prova viva disso. Vejam, eu era cego, agora eu estou vendo. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Até naquele momento, nenhum profeta, nem Moisés, nem Daniel, nem Elias, nem Eliseu, nem Jeremias, nem Isaías, ninguém, nem João Batista havia feito tal coisa. Este homem, apesar de ser cego, ele conhecia as leis do Senhor e as histórias judaicas. Falei, vocês têm falado sobre Moisés e vocês estão cegos, porque Moisés nunca fez tal coisa. Mas este homem fez coisas muito além do que Moisés pode fazer. Até aqui ninguém fez o que ele fez. Eu era cego e agora vejo. Meu irmão, a defesa do Evangelho, a defesa da sua salvação tem que ser assim. Você tem que fazer com que as pessoas entendam que Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador e o único mecanismo de nos levar até Deus, o único. É Ele que é capaz de abrir os nossos olhos, é Ele que é capaz de abrir o teu coração, Ele é o único que é capaz de dar vida a nós. Meus irmãos, meus amigos, eu não estou aqui para trazer você para a fé cristã, à força. Não, mas estou aqui para dizer que Jesus é o único caminho para a salvação. Não há outro caminho a não ser Ele. Meus irmãos, Ele é a única ponte de acesso até Deus. Meus irmãos, Ele é o único. Foi Ele, por meio dEle e para Ele foram feitas todas as coisas. O mundo pode criar centenas de deuses, centenas de coisas que te faz você desacreditar deste caminho. Mas haverá um povo chamado o povo de Deus, conhecido mais como os cristãos genuínos, que vão pregar essa palavra dizendo: Cristo é o Senhor. E agora, eu quero dizer que depois desta prova, depois de Cristo ter manifestado o seu poder, depois de Cristo ter manifestado a sua palavra diante de você, depois que Cristo nessa noite tem falado, nessa mensagem tem falado com você, falado no seu coração, você que tem clamado por um milagre físico, ou você que já experimentou um milagre físico, por você que tem tido situações de dificuldades, eu peço a Deus que Deus cure você, mas sabe que isso é a manifestação do seu poder, do poder de Deus. Para que te aponte para o que vai acontecer agora com este homem. Jesus revela-se ao cego. Meu irmão, aquele homem, ele começou a ver, mas ele nunca havia visto Jesus, ele só via de falar. Ele tinha visto as misericórdias e as bênçãos de Deus, de Cristo, do Senhor, mas ele nunca tinha visto Jesus de fato. Eu quero falar para você que se você crê nele hoje, se você tem visto a graça de Deus, e Ele tem visto, você tem trabalho? Então Deus tem mostrado sua graça. Você tem filhos, você tem um lar, você tem carro, você tem uma vida saudável, a graça de Deus.
o poder de Deus sendo manifestado na sua vida. Se você já passou por uma situação de grande vida financeira, Deus já fez um milagre? Fez. Mas você só ouviu, você já viu a manifestação, mas ainda você só, nossa, ele existe mesmo, olha aqui, mas eu não consigo ver ainda de fato. Porque até aqui este homem não tinha visto Jesus. E o engraçado é que este homem foi um milagre, este homem saiu dali, correndo, foi para lá e não viu, não parou para ver quem Jesus é. Ele nem viu quem fez o milagre nele. O que acontece? Só depois que ele se tocou, não sei. Agora Jesus vem e se revela. E ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é? Meu irmão, olha que coisa. Jesus novamente chega nele: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? O que está querendo dizer? Jesus é homem. Jesus chega nele: homem, crês tu no Filho do Homem? No Filho de Deus? A ele: quem? Onde ele está? Para que eu possa crer nele. Para que eu possa crer nele. Quem é este? Quem é esse? Hein? Revela-me a mim. Mostra-me a mim. Eis-me aqui. Meu irmão, agora o mundo que é cego, Jesus chega em você. Você que está neste mundo cego, agora Jesus é a luz. Jesus tem perguntado, Jesus está fazendo essa pergunta para você agora. Tu crês no Filho do Homem? Se você já viu a graça de Deus manifestada, o seu poder, e Cristo se revela por meio da tua palavra, está sendo revelada a você agora, neste momento, no seu coração tem que estar assim, ó: quem é? Para que eu possa crer nele. Seu coração tem que estar falando isso agora. E ele responde. Vamos continuar. E Jesus lhe disse: já tenho visto, e é quem fala contigo. Meu irmão, Jesus está falando para você, assim, a resposta é: você já tem visto ele. Sou eu. Sou eu quem te curou. Sou eu quem está falando por meio desta palavra. Sou eu que dou o ar. Fui eu que fiz você nascer. Fui eu que di teu trabalho. Fui eu que di a tua esposa. Fui eu que di a sua casa. Fui eu que te sustento a tua vida. Fui eu que te livrei da morte. Fui eu que te livro da morte todos os dias. Sou eu que te sustento. Eu sou este Deus. Eu sou esta palavra que está sendo anunciada para você nesta noite. Cristo é este Deus aqui. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus e respondeu a ele: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que o veem se tornem cegos. Jesus aqui está falando sobre a graça salvífica. Jesus está falando sobre a salvação. Jesus está dizendo assim, ó, para aqueles que não veem como você, não somente físico, mas aqueles que não têm visto o meu poder, têm recebido os milagres, têm recebido a graça, têm recebido a graça comum, têm recebido e agora têm recebido a minha palavra. Para esses que não veem, mas que têm recebido a minha palavra no seu coração e têm sentido que é Cristo que sou eu estou me revelando a vocês. Vocês eram cegos, agora vão ver. Mas porém aqueles que se dizem ver, mas professam outros deuses, creem em outros deuses, que dizem ter Deus, mas os seus deuses são os seus próprios egos, que dizem ter Deus, mas o Deus não sou eu, não sou eu,
que dizem que Deus é um animal, que é uma pessoa, que são pessoas diversas, santos diversos, estruturas, estátuas, monumentos. Essas pessoas que usam a fé para destruir as pessoas, não avivar as pessoas. Para essas pessoas, eu não vim salvá-las, eu vim mostrar o juízo do meu Pai. Eu vim cegá-las para que elas não encontrem a salvação. Meu irmão, a palavra de Deus de hoje para o mundo cego é o seguinte: Cristo é a luz para você enxergar. Hoje, nesta noite, Cristo está chamando para você crer nele, para você ver ele, para você crer nele como ele, crer nele como filho do homem, como filho de Deus, crer que ele é o seu Senhor e você é o servo dele, para você fazer parte do corpo dele, para você mudar de vida. Agora, porém, se você não crer, acreditar nesses falsos deuses, nesses falsos mestres, nesses falsos pastores, nesses falsos ensinos, nesses falsos milagres. Meus irmãos, você percebeu que Cristo fez um milagre, mas que agora o maior milagre havia chegado agora, o maior milagre é aqui, meu irmão, não é lá no tanque de Siloé, não, o maior milagre é aqui, o milagre da alma. Meu irmão, quantas igrejas param no tanque de Siloé e não continuam? Meu irmão, leia o texto. O maior milagre acontece aqui agora. Meu irmão, o maior milagre está acontecendo agora. É este homem que fala assim: Senhor, agora eu conheço, agora eu vejo. Obrigado, Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti. Tu és o Filho do Deus vivo. É Ti, Senhor Jesus. Eu era cego, a minha alma era cega. Senhor, mesmo eu ainda enxergando, eu ainda era cego. Meus irmãos, ele ainda não havia encontrado Jesus como seu Senhor, ele só havia experimentado o poder de Deus, mas ele não havia visto Jesus como seu Salvador ainda. Mas agora Jesus volta e Jesus fala assim: tu crês no Filho do Homem? E ele fala: quem é? Quem é ele? Porque o coração dele já havia sido preparado, ele já havia recebido, plantada a semente da salvação, havia plantado no coração dele. Naquele momento, aquela plantinha vai para fora, nasce aquela planta, o broto nasce no seu coração, e ele vê, agora ele vê Jesus. E ele termina. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecados algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, e subsiste o vosso pecado. O que essa palavra termina? Se fossem cegos, como vocês dizem, se vocês realmente são cegos, vocês ainda há uma esperança, porque eu posso dar vida a vocês. Mas se vocês estão dizendo que não são e têm plena consciência da verdade, que vocês acham que eu não sou o Cristo, que eu não sou o Senhor, ele está dizendo para vocês assim: o pecado chegou em vocês, o salário do pecado é a morte, o juízo de meu Pai chegou diante de vocês, não há mais luz para vocês, vocês vão para o inferno.
Queridos irmãos, Cristo pode dar vida e luz às suas vidas. Basta você crer. O maior milagre não está naquilo que Ele está te dando. Isso é só uma manifestação do poder, da graça dEle. O maior milagre que Cristo pode fazer é mudar um homem. Cristo faz situações para poder mover o seu poder, para poder manifestar o teu poder, com o intuito de que a pessoa encontre a palavra do Senhor e que ela seja quebrantada. Meus irmãos, lembra que ele estava num estado de humilhação? Deus leva um homem primeiramente ao estado de humilhação. Depois Deus refrigera este homem com um ato de misericórdia, manifestação do seu poder. Depois Deus leva este homem a ser provado e tentado, para que ele sinta o valor da graça de Deus, o valor da vossa fé. Depois que esse homem, ele testemunha e mesmo assim, não foi Deus, mas ele não crê, mas mesmo assim ele não tem uma vida totalmente transformada por Deus, Deus vem com a tua palavra salvífica. Deus se apresenta como seu Salvador. E aquele poder, aquela palavra, aquela oração, aquele irmão que um dia chegou para você e disse: arrependa-se, creia. Aquela palavra que aquele irmão foi usado pelo Senhor, aquela oração que você pediu para o povo de Deus, e o povo de Deus orou, e a sua esposa, os seus filhos, ou você, ou alguém que você tanto pediu, foi curado, e que você manifesta: não, Deus tem na minha vida, mas ainda você não sabe quem é Deus. Deus vem por meio da tua palavra e te diz: tu crês no Filho do Homem? Tu conheces? Tu sabe quem és? E ele fala: não sei. Me mostra quem é. Eu quero conhecê-lo. E ele fala: tu tens visto e falado com ele. Sou eu, Jesus, o Filho de Deus. Essa é a palavra de hoje. Perca tempo nesta palavra. Deus quer salvar você. Eu lhe convido para que você, que ainda não tenha nenhuma igreja, procure-me. Entre em contato pelo YouTube ou pelo WhatsApp ou por algum meio que dará acesso até mim e venha conhecer a nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja histórica, uma igreja com a confissão de fé batista, uma igreja com a fé reformada, uma igreja que não vende milagres para trazer membros para essa igreja, mas que crê que Deus usa os milagres para a manifestação do seu poder, para que traga o homem ao arrependimento por meio da tua única e suficiente palavra. Nós cremos na única e suficiente palavra de Deus, e para você conhecer a Deus, você só pode conhecer a Deus por meio da tua palavra. Então eu lhe convido que você venha conhecer a Igreja Aliança do Calvário, ou pelo YouTube, pela Defesa do Evangelho. Se você quiser procure a Defesa do Evangelho com o pastor Paulo Júnior. Ou talvez você venha, se você morar aqui em São Joaquim, procure Igreja Aliança do Calvário na rua Mato Grosso 240, para baixo da rua, para baixo dos 3 quarteirões para baixo do hospital, entre a rua Paraná e a rua 15. Você você receberá a palavra de Deus para o seu coração. E se você por acaso recebeu um milagre, Deus quer te dar um milagre muito maior, que é o milagre da alma, que você possa vê-lo e abraçá-lo e habitar com ele nos tempos, na glória celeste. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça de Deus te inunda por todo sempre e eternamente. Amém? Fique com Deus, meus irmãos.